dizer qual o ramo de trabalho deste escritório? É uma empresa de serviços de limpeza residencial e empresarial. Tá? Nós começamos em Brasília em 2014, tá? Com o foco das franquias mais à frente. Então, é do segmento de limpeza. Paula e Reginaldo são casados e moravam em Portugal. Vieram para o Brasil em 2012 e decidiram empreender. Chegamos aqui em finais de 2012 e eu comecei a ver um nicho de mercado aí na área das limpezas, porque comecei a ver uma diferença muito grande para aquilo que acontecia na Europa. E achava que o que acontecia no Brasil era pouco produtivo relativamente ao que se passava nesse segmento na Europa. Então, vi aí um nicho de mercado que poderíamos começar a desenvolver. Então, começou aí nessa diferença entre o Brasil e Portugal e a Europa no geral. O casal decidiu apostar na franquia de serviços, mas antes eles precisaram estudar melhor o mercado brasileiro. Na verdade, o foco inicial era a criação de uma empresa de venda de franquias. Na verdade, quando eu comecei a observar o mercado de serviços, nunca pensei em ter especificamente a empresa a trabalhar com a limpeza, tá? Mas sim com o foco na venda de franquias, estruturar a empresa, formatar uma empresa para vender esse tipo de serviço. Só que eu senti a necessidade de entender o mercado, porque são diferenças muito grandes e eu nunca iria ter sucesso na venda de uma franquia ou na venda de franquias, não é? Se eu não entendesse quer o mercado, quer o cliente, as necessidades do cliente, como funcionaria. Então, eu achei que teria que, obrigatoriamente, montar uma unidade piloto. E com a unidade piloto montada, vieram as primeiras barreiras de um empresário. E no caso deles, as culturais se mostraram um grande desafio inicial. A mentalidade do cliente é diferente do europeu, porque estão enraizadas várias necessidades desse cliente diferentes do que nós temos na Europa. O brasileiro, do seu modo geral, não é? Ele está acostumado, historicamente, a ter uma funcionária dentro de casa. Ou seja, é normal as pessoas terem uma diarista, que não é uma diarista, mas uma empregada doméstica, desde manhã até à noite ou até dormir, não é? Tanto que a estrutura das casas tem dependência de empregada, o que não existe na Europa também. Então começa já por aí, já começa pela nossa casa, é diferente. Como os funcionários trabalham em loco, a empresa não tem necessidade de ser tão grande, mas somente um ponto administrativo onde o gerenciamento das demandas são realizados. A empresa tem a necessidade, no início, de ter então 2 funcionárias e uma supervisora, que no caso pode ser a dona da própria empresa, que era eu, na verdade, não é? Então, eu era a supervisora, na verdade eu era tudo, eu era a gestora, eu era a supervisora, eu era a administradora, eu era tudo. E que é completamente possível, tá? Tanto que a empresa, na concepção da franquia, ela começa com toda a sua estrutura em home office, ou seja, nós não temos a necessidade de um espaço. Sem um espaço muito grande e focados em aplicar tudo o que já usavam em Portugal, eles criaram um treinamento que padronizasse os serviços oferecidos. Começamos pela parte da apresentação da funcionária, tá? A funcionária tem que se apresentar com uniforme, de uma forma cuidada, tá? E depois passamos para a parte dos procedimentos. Como as meninas vão usar os produtos, eles são de uso profissional, então concentrados, não há necessidade de jorrar produtos. Como elas vão utilizar a água, nós não jogamos água na casa do cliente, então isso vai impactar a nível ambiental e a nível de eficácia de limpeza. Então temos essa rota de treinamento, a parte pessoal, como se comportar na casa do cliente e como proceder a nível do serviço. A Paula também trabalha com equipamentos de limpeza de última geração e ainda supervisiona tudo que as funcionárias fazem. Além disso, os clientes também podem personalizar o que querem. Nós temos já serviços pré-definidos, como limpeza de manutenção, limpeza profunda, pós-obras, pré-mudanças, serviços de higienização, mas também nós
trabalhamos com planos personalizados, ou seja, nós vamos ao encontro das necessidades do cliente, dentro daquilo que ele precisa e daquilo que ele pode ou está disposto a pagar. Um exemplo de empreendedorismo inteligente e eficaz. O casal aposta agora na ampliação dos negócios através das franquias. A Governanta se apresenta no mercado com um investimento muito baixo, um retorno rápido, em menos de 18 meses. Nós tivemos uma preocupação grande em ter um diferencial do mercado, que era esse, o investimento. E para o cliente que vai contratar os serviços da Governanta, nós temos um valor baixo no mercado também. Então, nós competimos com o valor, o cliente que vai contratar os serviços da Governanta, o preço é muito parecido com o preço que ele vai pagar para uma diarista. Entretanto, para um trabalho profissionalizado, com formação, com supervisão. Negócio que tem dado frutos. A formatação da franquia já tem se espalhado pela região de Brasília, no Distrito Federal. Nos surpreendeu a rapidez que nós tivemos êxito em vender a primeira franquia da Governanta. A Governanta formatou a possibilidade de vender franquias no final de 2018 e logo nós tivemos um interessado em que abriu a sua empresa em Águas Claras, aqui em Brasília, e nós ficamos felizes de saber que realmente tudo que nós pensamos, a nível de retorno, de facilidade de logo no primeiro mês começar a ter clientes, a começar a ter rentabilidade, isso está acontecendo. E se está acontecendo, é porque a gestão dos empresários está seguindo o rumo certo. Então, empreender realmente é isso, é ir se adaptando, é ir se reajustando com os obstáculos ou algumas pedras no caminho e não desistir. Porque se dobrar as pernas no primeiro problema, o empreendimento acho que vai por água abaixo.